Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Dá para ver que está todo mundo bem, isso é ótimo. Estamos felizes de estarmos aqui na presença de Deus, num culto tão especial quanto este, para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, porque sem Ele nada poderia ser feito, nem aqui nós estaríamos. Mas enquanto tem uns no leito do hospital clamando a Deus para sair de lá, para cultuar a Deus aqui, você tem um privilégio de estar aqui essa noite, de adorar a Deus. Fico feliz de estar hoje aqui na minha casa, servir os irmãos para ministrarmos sobre uma gotinha só do oceano que é a palavra de Deus, é infinita a palavra de Deus, culto temático, culto dos adolescentes. Quero parabenizar vocês, com certeza, sempre avivados, e é uma alegria estar aqui junto com vocês. Eu estava pedindo a Deus uma palavra que envolvesse os adolescentes. Quando nós olhamos a palavra de Deus, há diversos adolescentes, jovens, que fizeram parte do propósito de Deus e cresceram. Podia muito bem falar de Salomão, de Davi, mas eu estava olhando e um adolescente ele é considerado, segundo o estatuto do adolescente e da criança, um adolescente ele é adolescente dos 13 aos 18. E eu achei um texto de um adolescente de 17 anos. Vamos ver o que Deus fez na vida dele? Livro do Gênesis, capítulo de número 50. Abra aí a sua Bíblia. Livro do Gênesis, o último capítulo do livro, 50. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 50. Eu quero ler 2 versículos, o 19 e o 20. Todos acharam? Glória a Deus. Eu vou ler e os irmãos acompanham. E José lhes disse: não temas, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Você pode repetir esses 2 versículos no contar de 1 até 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Diga comigo, quando o sonho é propósito de Deus. Se assente dando glória, me suporte por alguns minutos. Queridos e amados irmãos, companheiros de ministério, obreiros, irmãs, jovens, estamos diante de Deus hoje, nesse culto maravilhoso, onde desde o começo, Deus já tem falado conosco, aos nossos corações. Um culto onde é muito especial, um culto que sem dúvida é marcado por Deus. E é muito difícil quando nós estamos na presença de Deus e nós temos que falar sobre propósitos. Propósito de Deus. Difícil porque um propósito, ele é um desejo que nasce no coração de alguém e ele tem o desejo de ser executado. Quando nós unimos isso com sonhos, fica mais difícil ainda, porque os sonhos, ele geralmente anda lado a lado com o sentimento. E quando nós falamos de sonhos, indiretamente nós tocamos nos sentimentos das pessoas. Mas uma coisa que Deus sempre entendeu é sobre propósitos. E os seus propósitos andam sempre diante da sua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e também ela é agradável.
Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos Deus se manifestando de diversas formas sobre os seus propósitos. Diversos livros nós encontramos na palavra referências que Deus, tudo que Ele vai fazer é diante dos seus propósitos. Tudo que Deus estabelece é diante dos seus propósitos. Tudo que Deus forma, cria e faz realizar é diante dos seus propósitos. E quando nós entendemos isso, o livro do Gênesis é um dos livros fortes e marcantes, onde mostra um dos maiores propósitos de Deus para o homem. Por isso que o livro do Gênesis, se você for ler cautelosamente, devagar, meditando, você vê que facilmente nós conseguimos dividir o livro do Gênesis em duas partes, porque os propósitos de Deus são grandes e infinitos. A primeira parte do livro de Gênesis, que facilmente conseguimos dividir, é do capítulo de número 1 ao capítulo de número 11, onde nós encontramos os propósitos de Deus, que inclui a criação da raça humana. Nessa primeira parte do livro de Gênesis, nós conhecemos algumas histórias que são âncoras no nosso meio. Adão e Eva, Caim e Abel, Noé e o dilúvio, e também a Torre de Babel. Quando nós observamos a primeira parte, o primeiro propósito de Deus para a humanidade, nós vemos que Deus não pensou duas vezes para corrigir a humanidade. Porque o homem em si, ele não entendeu o propósito de Deus, de ser a sua criatura. Mas por ser um livro grande, quando nós entramos na segunda parte do livro do Gênesis, nós conseguimos detectar o querer de Deus. A segunda parte do livro do Gênesis é do capítulo 12 ao capítulo de número 50, e nós vemos o propósito de Deus de criar um povo escolhido. Por quê? Porque na primeira parte, o povo que ele mais investiu, a criatura que ele mais investiu, mais o decepcionou, mais entrou em pecado, mais se envolveu com as coisas que não eram lícitas, que não nasceram do coração de Deus. Tanto é que quando nós lemos antes de Noé, o texto diz: e Deus se arrependeu de ter formado o homem sobre a face da terra, porque aquilo que ele mais investiu, mais o decepcionou. E quando nós vemos a segunda parte, parece que o mesmo Deus da primeira parte não é o mesmo da segunda. Porque o primeiro Deus, o Deus da primeira parte, ele é um Deus que pega o seu chicote e corrige o povo de forma extrema. Não aceita a intolerância. Ele chama a atenção, ele corrige, ele traz o dilúvio, destrói tudo a fim de renovar tudo. Mas a segunda parte nós vemos um Deus que ele é amoroso. Um Deus que ele está a fim de fazer promessa. É um Deus que é zeloso. É um Deus que ele quer demonstrar o seu amor de uma outra maneira. É um Deus que o seu propósito agora é outro, é fazer gerar uma nação que ele possa chamar de povo eleito, povo escolhido, povo separado, povo que nasceu do seu coração. E para fazer esse propósito tornar vida, ele precisa usar alguém. Para dar início a esse propósito, Deus precisa usar alguém. Mas como usar alguém se a terra está corrompida? Como usar alguém se a terra está banhada em pecado? Todavia, Deus não desiste dos seus projetos. Deus não desiste dos seus. Deus não desiste dos seus propósitos. E quando esse projeto nasce, ele procura um que se encaixasse no seu propósito. Ele procura um que se encaixasse nos seus objetivos para dar vida aos seus planos. E ele resolve olhar para a terra. Ele resolve, eu imagino Deus olhando para a terra, observando e tentando achar alguém que fosse fazer a diferença. Deus olha para a terra e não acha
um que se encaixasse. Mas eu imagino Deus dando um zoom na terra e ele vê um povoado que era banhado pela idolatria. Ele vê um povo que era corrompido pela idolatria. Ele resolve olhar mais um pouquinho e ele vê que nessa terra chamada Harã tinha uma família que era fabricante de falsos ídolos. Eles não só vendiam, como dava vida a falsos ídolos. Eles fabricavam ídolos de madeira, de pedra, de ferro, de bronze, de ouro e comercializava. Por isso essa família se destacava. Mas Deus, mesmo assim, ele não desiste, porque o seu desejo é achar um, não é achar uma multidão, é achar um que se encaixasse. Ele olha mais um pouquinho e ele encontra um que era diferente. Vivia num ambiente que não era provável, mas era diferente. Vivia num ambiente onde a idolatria reinava, mas ele não se inclinava à idolatria. Vivia num ambiente corrupto, mas não era corrompido. Vivia no meio do pecado, mas não se inclinava e não levava uma vida pecaminosa. Quando Deus acha esse que faz a diferença, Deus tem que revelar o propósito. Deus poderia muito bem enviar um anjo, mas não enviou. Deus poderia muito bem levantar um profeta, mas não levantou. Deus resolve fazer diferente para revelar o propósito. Deus abre o céu e brada e diz: Abraão, sai do meio da tua terra. Sai do meio da tua parentela, sai da casa de teus pais e vem para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei de ti grande, e de ti nascerá uma grande nação, porque eu te separo hoje para um grande propósito que nasce do meu coração. E assim nasce o propósito de Deus na segunda parte do livro do Gênesis. E assim damos nomes aos envolvidos que vão nascer, fazer gerar o propósito de Deus. E nós chamamos eles de patriarcas hebreus: Abraão, Isaac e Jacó. Consequentemente, os 12 filhos de Jacó que deram início às 12 tribos de Israel. Por ele tem 12 filhos, uma família grande. Sempre em uma família grande, um se destaca. Sempre um se destaca no meio da multidão. E esse um que se destacou foi José. A história dele inicia-se no capítulo de número 37. E o interessante é que a Bíblia nos apresenta ele dizendo: e vendo, pois, seus irmãos, que José era o mais amado de seu pai, eles o odiavam. Devemos entender que tipo de ódio era esse. Por que eles odiavam esse menino por nome de José? Por que eles odiavam esse adolescente de 17 anos por nome de José? Não foi por causa de seus sonhos, porque até aqui ele não tinha sonhado. Nós devemos entender que José nasce em uma família totalmente desestruturada. José ele nasce em um ambiente onde era totalmente desestruturado. Por isso que o ódio nasceu no coração de seus irmãos. Porque primeiro, Jacó, seu pai, quando era jovem, formou a sua família debaixo de engano. Porque ele enganou o pai, enganou o seu irmão, teve que fugir para não morrer pela mão do irmão, e ele fugiu para a casa de Labão. E ainda jovem, ele se apaixona por uma jovem chamada Raquel. Quando ele chega na terra de Labão, ele se encanta por essa jovem e ele quer casar com ela. E de novo ele quer enganar. Ele olha para Labão e diz: Labão, eu me apaixonei pela tua filha, eu quero me casar com ela, eu vou trabalhar por ela 7 anos. Negócio fechado. Labão diz: tá bom, tu acha que eu não te conheço? Tu enganou teu pai, enganou teu irmão, fugiu para cá, então tá bom, negócio fechado, pode trabalhar 7 anos. E o texto diz que ele trabalhou 7 anos como
se fosse 7 dias. No dia do cumprimento do negócio, quando ele pensou que Labão ia entregar Raquel, Labão entregou Leia. Agora, aquele que era acostumado a enganar, ele vai chorando para Labão e dizendo: por que tu me enganaste? Por que tu fizeste isso comigo? Eu não trabalhei por Leia, eu trabalhei por Raquel. Labão olha para ele e diz: na minha terra, você não sabe, na minha terra não se casa a mais nova no lugar da mais velha. Se você quiser casar com Raquel, vai ter que trabalhar mais 7 anos por ela. E ele casou com Leia enganado. Ele casou com Leia por obrigação, não porque ele a amava. Então ele começa formando a sua família debaixo de engano. Ele teve 4 esposas, 4 mulheres. A primeira, Leia. Com Leia ele teve 7 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulão e Dina. A segunda esposa de Jacó foi Raquel. Porém, Raquel tem um problema. Raquel era estéril. Ela não conseguia gerar. E naqueles dias, uma mulher que não conseguisse gerar era um grande problema. Ela não conseguia gerar. E agora Jacó tem 2 mulheres. Uma que ele ama e trabalhou por ela. Outro que ele casou com ela por obrigação. Agora o texto diz que Leia, podendo gerar, humilhava Raquel, zombava de Raquel. Era como se fosse assim: ele pode te amar, mas você não gera. Ele pode te amar, mas você não tem filho. Ele pode ter te escolhido para trabalhar igual louco, mas você não consegue gerar. O texto diz que Raquel, já cansada e desesperada, ela chama Jacó e diz: Jacó, me dá filhos, senão eu morro. Ela estava dizendo: eu não consigo mais viver nessa humilhação. Eu não suporto mais essa humilhação. Jacó olhou para ela e disse: porventura sou eu Deus para abrir a tua madre? Ela, no ato de desespero, irmã Dedina, ela chama a serva dela, Bila, e diz: Bila, vem cá. Sem Deus mandar: Bila, vem cá, deite-se com Jacó, que o filho que nascer do teu ventre será como se fosse o meu filho, para ver se alivia a minha dor. E lá vai Bila, deita com Jacó, tem 2 filhos, e esses 2 filhos, eles crescem, Dan e Naphtali. E Leia, observando, não deixa barato. Ela chama Zilpa, sua serva, e diz: Zilpa, vem cá. Já que meus 7 filhos não são suficientes para humilhar Raquel, já que 7 filhos não é o suficiente para ela entender que ela pode ser até amada, mas ela não gera, deita você também com ele. E os filhos que saírem do teu ventre serão como se fossem os meus filhos. Olha o ambiente da casa de Jacó, rivalidade ao extremo. E acontecendo tudo isso, chegou um dia que Raquel entendeu. Ela fez uma oração poderosa. Ela resolveu fazer uma oração poderosa. Já que Jacó não botava moral em casa e resolvia e apaziguava o problema, ela resolveu orar ao Deus de Abraão. Ela resolveu fazer uma oração para o Deus de Isaac. E o texto diz que depois que ela orou, e lembrou o Deus de Raquel, e ouviu Deus a sua oração, e abriu a sua madre. E o texto continua: e ela concebeu e teve um filho e disse: Deus tirou a minha vergonha. Sabe por quê? Porque oração ainda tira a vergonha de crente. Oração ainda faz crente andar de cabeça erguida. Ah, se a igreja soubesse o poder que tem nas mãos, a oração. E o menino nasce, José, fruto de um milagre, fruto de oração, mas cresce nesse ambiente aonde a rivalidade era extrema. José nasce e cresce junto com seus irmãos, e a rivalidade das mulheres
ficou na cabeça das crianças. E as crianças também cresceram com essa rivalidade e começaram a odiar José, porque José era fruto do milagre e resposta de oração. E os meninos crescem junto com José, odiando José. Agora, outra coisa que alimentava o ódio dos irmãos de José para com José. Primeiro, porque José era o filho da mulher que Jacó amava, Raquel, não Leia e nem Zilpa. Segundo, porque José era filho da sua velhice. Ele era o menino mimado da casa. Biologicamente, o primogênito de Jacó era Rúben, mas no coração de Jacó, o primogênito era José. Por quê? Se ele não tivesse sido obrigado a casar com Leia, o seu primeiro filho seria Jacó. Então ele era o filho da velhice, ele era o filho querido do pai. E o texto diz também que José era o mais protegido de Jacó. Aqui foi o fim da picada. Gênesis, capítulo de número 33, nós vemos o reencontro de Esaú com Jacó. Jacó está indo pelos montes e valados, e ele vê de longe o seu irmão Esaú vindo de lá para cá, com 400 homens. Ele, com medo de uma possível guerra, o que ele faz? Ele divide a sua família. Ele coloca como linha de frente Raquel e seus filhos, e os últimos da fila ele coloca Raquel e José. Por quê? Se tivesse uma possível guerra, Raquel e José teriam chance de escapar. Raquel e José teriam chance de fugir. E o texto vem dizendo: e os irmãos de José o odiavam ainda mais por conta de tudo isso. Mas até aqui, o ódio e a ira dos irmãos de José, todo mundo pensava que era ciúme entre irmãos. Mas chegou um tempo que Jacó, ele esclareceu e revelou quem seria o seu sucessor na família, por conta de um presente, uma túnica de várias cores. O problema não é a túnica, porque a túnica era um vestimenta muito usada na época. Túnica todo mundo usava, mas uma túnica geralmente era de manga curta, de uma única cor, de tom escuro, para os trabalhadores no campo. Túnica todo mundo tinha, mas tinha uma túnica que era diferente. Tinha uma túnica que separava o servo do Senhor. Túnica de manga comprida até os pés, porque quem usava essa túnica não era para trabalhar, mas sim para supervisionar. E para completar, era uma túnica de várias cores. Quando Jacó entregou essa túnica para José, em outras palavras, ele estava dizendo: José, você nasceu para governar. José, você nasceu para liderar. José, você nasceu para supervisionar. É por isso que o texto diz que todas as vezes José trazia má fama dos seus irmãos para o seu pai. Por quê? Porque enquanto os irmãos estavam no campo trabalhando, José ia supervisionando se o serviço estava bem feito. Quando o serviço não era bem executado, ele corria para Jacó e contava. Por isso que ele era odiado pelos irmãos. Algumas coisas que atraem a ira daqueles que estão em volta. Você nascer de um milagre, você for fruto de oração e escolhido pelo Pai. Mas uma coisa os irmãos de José não entenderam: quem deu a túnica foi o pai. Fazer o que se foi o pai que escolheu? Fazer o que se foi o pai que separou? Fazer o que se foi o pai que viu aquilo que ninguém viu? E Deus está dizendo essa noite: se fui eu que te dei a túnica, vai dormir tranquilo, porque eu me responsabilizo. E de briga em briga, e de briga em briga entre os irmãos,
Deus olhou e viu esse menino. Deus está com um projeto no coração. Eu preciso gerar uma geração forte. Eu preciso gerar uma geração eleita. Alguém tem que dar continuidade, porque Jacó um dia vai morrer. Deus olha para o menino e resolve revelar o projeto em um sonho. O adolescente ainda não sabia o poder que ele tinha, e ele chega feliz e diz para os irmãos: irmãos, eu tive um sonho. Eu sonhei um sonho. Eu sonhei que estávamos no campo atando feixes de trigo, e do nada o meu feixe se colocava de pé, e o de vocês se inclinavam ao meu. Ele contou na inocência. Eu já vi gente falar: não era para ele ter contado. Era assim, porque Deus precisa anunciar o que vai fazer na tua vida. Os irmãos olharam para ele e disseram: por acaso nós vamos se render e se dobrar perante a você mais novo? Quem sabe foi Rubem que disse: eu sou o primogênito, eu tenho obrigação da maior parte da herança de papai. E veio o segundo sonho. Deus, quando fala, ele confirma. Eu imagino um dia pela manhã, Jacó na mesa tomando café com todos os filhos, e ele chega: gente, tive um sonho, quero contar para vocês. Eu sonhei que o sol, a lua, e do nada aparecia 11 estrelas e se curvavam. Jacó, vendo a ira acender no coração dos outros filhos, ele tenta apaziguar. Porque ele diz: por acaso, José, eu e tua mãe e teus irmãos vamos se render a ti? Ele não brigou, ele tentou apaziguar, porque o texto diz: e ele guardava isso em seu coração. Sabe o que isso significa? Jacó sabia: eu dei a túnica para a pessoa certa, eu separei o filho certo. Ei, o pai, ele nunca erra. Se o céu te chamou, se prepara, vai acontecer. E o texto vem dizendo, olha que interessante: feixes na terra, coisas da terra, lua, sol, estrelas, coisas do céu. Dois sonhos, duas coisas diferentes. Feixes, coisas da terra, sol, lua e estrela, coisas do céu. Era Deus dizendo para José: José, eu tenho o céu para você, mas antes vai colhendo feixe, vai colhendo feixe. Eu tenho as estrelas para você, mas antes vai servindo com alegria, vai colhendo feixe, vai colhendo feixe. E o texto diz: e por causa do sonho, os irmãos de José o odiavam ainda mais. Irmão, coisa ruim é quando o ser humano tem o ódio no coração. Porque os irmãos de José nem perceberam que também faziam partes no sonho. Os irmãos de José nem perceberam que eles também estavam embutidos no propósito de Deus. Porque no primeiro sonho eles eram feixes na terra, mas no segundo sonho eles eram estrelas no céu. Era Deus dizendo para José: José, eu vou te exaltar, mas os teus irmãos não vão ficar para trás. Eu vou levantar você, mas a tua família vem junto. Ah, Senhor, mas não gosta de mim. E quem disse que Deus age na rivalidade? Deus age mediante aos seus propósitos. Eu vou te exaltar, mas a tua família vem junto, vem junto, vem junto, vem junto. E Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: você pode estar aqui, mas quem está lá, está nas minhas mãos também. Oh glória, será que você pode dar um glória a Deus aí? Sabe qual é o outro problema dos irmãos de José? Porque não foi eles que sonharam. Tem gente que é assim: só porque não foi ele que sonhou, ele não acredita. Só porque não foi ele que sonhou, ele não apoia. Só porque não foi ele que sonhou, ele chama de louco.
Olha para esse irmão que está do seu lado aí e diga para ele: acredita nos meus sonhos. Diga para ele. Talvez não foi você que sonhou, mas tem alguém do seu lado que já está sonhando faz tempo. E Deus também está a fim de te abençoar. Deus também está a fim de te exaltar. Acredita? O tempo passa. O tempo passa. Jacó chama José. José, vem cá. Vem cá, meu filho. Sim, pai. 17 anos. Coloca a tua túnica de supervisor, que fui eu que te dei. Os teus irmãos apacentam em Siquém. Sai daqui. Vai para Siquém ver como é que está o meu rebanho. Veja como é que está os teus irmãos e me traga o relatório. Não está escrito. Não está escrito, mas era de costume. Quem saía de casa para ir visitar alguém que estava no campo, tinha que levar pão. Era a regra. Lembra de Davi? Quando foi ter com os irmãos no campo de batalha, o que Jessé mandou ele levar? Pão. Agora imagine os senhores. José com túnica colorida, com promessa, separado para liderar e carregando pão. José separado para governar e levando pão. Desde cedo Deus já estava treinando José e dizendo: José, quem não serve para levar pão para o seu irmão, também não serve para governar uma nação. Porque tem muita gente que é assim, só porque tem túnica, não quer servir ninguém. Só porque tem promessa, não quer servir ninguém. E Deus está dizendo: enquanto você leva pão para a vida de alguém, eu estou escrevendo a tua história. Leva pão. Ah, mas não gosta de mim, não interessa, leva pão. Não acredita nos meus sonhos, não importa, leva pão. Mas não vai com a minha cara, não interessa, leva pão. Porque levar pão é servir alguém em tempos de fome. E lá vai José, levando pão, indo para Siquém. Chegando em Siquém, ele percebe que ele não vê os seus irmãos. Ele olha ao redor, não vê, passa um senhor, outro que estava pastoreando, e viu que ele estava errado no caminho. Fala aí, meu jovem, o que você está procurando? Estou procurando meus irmãos. Ah, eu ouvi eles dizerem: vamos para Dotã. Vamos para Dotã. José muda a rota e vai para Dotã. Agora é a pergunta que fica: por que Dotã e não Siquém? Por que não Siquém e sim Dotã? Sendo que o pai ordenou Siquém. Não está escrito, mas eu acredito que era Deus olhando e dizendo: José, eu estou mudando a tua rota. Estão querendo te tirar do caminho da bênção, mas o lugar que eu tenho para você não é Siquém, é Dotã. Não é para levar pão para quem não está em Siquém, é Dotã. Porque de Siquém para Dotã, geograficamente falando, é mais ou menos 32 quilômetros. No meio do deserto, montanhas e vales. Se já é difícil levar pão para quem não vai com a tua cara, imagine ter que atravessar o deserto para alimentar alguém. Ô glória! José, não quero você em Siquém, vai para Dotã. Por quê? Carruagem de ismaelitas que sai de Gileade a caminho do Egito, nunca passou por Siquém. E o querer de Deus era levar José para as estrelas, mas José precisava só de uma carona. Deus estava dizendo: José, vai levando o pão para Dotã, porque a carruagem vai passar.
Oh glória! A carruagem vai passar. E ele lá vai indo, carregando o pão, ó. Levando o pão. E na cabeça, por que Dotã? Papai falou para ficar em Siquém. E eles foram para Dotã. Ele nem imaginava que a carruagem ia passar lá. Mas quando ele está chegando, todo mundo sabe essa parte, quer ver? Quando ele está chegando, antes dele ter com seus irmãos, o texto diz que os irmãos de José disseram: eis lá vem o sonhar. Vamos lá? E os irmãos de José disseram: eis lá vem o... É assim que a gente lê. Mas não é assim que está escrito. Eis lá vem o sonhador. No texto diz, aqui está a cereja do texto, Dinho. Eis lá vem o sonhador, traço, mor. Eis lá vem o sonhador, mor. Esse mor aqui do texto tem várias traduções, e uma delas é mestre. No texto, os irmãos de José disseram: eis lá vem o mestre dos sonhos. E mestre dos sonhos não é quem sonha. Mestre dos sonhos é quem entende de sonhos. Mestre dos sonhos é quem entende, não é quem sonha. Por que que os irmãos de José consideram ele mestre dos sonhos, sendo que até aqui ele não interpretou ainda o sonho do copeiro? Até aqui ele ainda não interpretou o sonho do padeiro. Até aqui aí ele ainda não interpretou o sonho de Faraó. E ele já tem a fama, mestre dos sonhos, aquele que entende de sonho. Não está escrito, mas para mim, quando alguém na casa de Jacó sonhava, era José que interpretava. Quando Jacó tinha um sonho, José corria e dizia: papai, esse sonho é isso, isso, isso e isso. Quando Leia ou Raquel sonhava, ele dizia: o sonho é, ainda que ninguém acredite, ele dizia: o sonho é isso, isso, isso. Aí no meio da família gerou uma fama nele, mestre dos sonhos. Então isso significa que até aqui José vivia sonhando o sonho dos outros. Até aqui ele não tinha vivido os seus próprios sonhos. E até aqui ele vivia sonhando os sonhos dos outros. Tinha túnica, mas sonhava o sonho dos outros. Tinha promessa, mas vivia o sonho dos outros. Tem gente que até hoje é assim, vive sonhando o sonho dos outros. Quer ver? Tem sonho de ter uma casa própria, mas vive de aluguel na casa dos outros. Sonha em ter uma empresa, mas vive de empregado na empresa dos outros. Sonha em ter um carro, mas vive andando de carona no carro dos outros. E Deus está dizendo: se você é projeto meu, está na hora de viver os teus próprios sonhos. Está na hora, porque a carruagem vai passar. Está na hora de viver os teus próprios sonhos. Está na hora. O ruim é que quando chega a hora de viver os nossos próprios sonhos, não é do nosso jeito. Porque o texto diz que antes dele chegar aos irmãos, os irmãos quiseram matar José. Vamos aproveitar que estamos longe de casa. Vamos matar José e vamos ver o que será de seus sonhos. Já que ele entende tanto de sonhos. Porque os irmãos de José pensavam que os sonhos de José eram territorial. Se nós tirarmos ele de casa, se nós tirarmos ele de Canaã, nunca vai realizar os sonhos de José. Vamos matar ele. Vamos matar ele. Rúben, o mais velho, se levanta: não vamos matar o nosso irmão. Tá vendo aquela cisterna ali? Vamos jogar ele lá. Deixa ele morrer. E assim foi feito. E o texto diz que tiraram a túnica dele, jogaram ele na cisterna. E o texto diz: e os irmãos de José se assentaram em volta da cisterna e comiam pão. Quem levou pão para eles?
Deus vai te usar para levar pão para alguém. Mas não espere muita coisa daqui da terra não, viu? Deus vai te usar para alimentar alguém que te odeia, que não acredita nos seus sonhos, que quer ver o teu fim. Mas o texto diz: e o Senhor estava com José. Estava dentro da cisterna, e os textos: e o Senhor estava com José. Foi vendido como escravo, e o texto diz: e o Senhor estava com José. Foi acusado pela mulher de Potifar, não tem problema, e o texto diz: e o Senhor estava com José. A carruagem está vindo aí, disfarçada de livramento, mas na real, Deus vai te afastar dos teus inimigos. A carruagem chega, negociaram José. Segundo a Bíblia, se você for ver e for rascunhar, os escravos tinham um preço em média 30 moedas de prata. Quando uma pessoa queria se livrar de alguém, o preço médio 30 moedas. Sabe quanto venderam José? 20 moedas, abaixo da média. Você vai levar pão para alguém. Você vai sair daqui ciente disso. Deus vai te usar para levar pão para alguém. Está a fim de te matar, mas vão preferir te vender. Mas vai dormir tranquilo, que o teu valor quem dá é Deus. E o texto diz: pegaram José da cisterna, venderam como escravo. Como é que você acha que ficou a mente de um adolescente de 17 anos, que foi vendido pelos irmãos? O tempo passa. Já vou terminar. O tempo passa. Chegou no Egito. Foi vendido como escravo para Potifar. Trabalhou na casa de Potifar, foi acusado pela mulher de Potifar. Foi preso. Decifrou o sonho do copeiro, do padeiro, depois de Faraó. Faraó cria uma função que não existia, coloca ele como governador, e alguém pode dizer: agora ele está na bênção. Se cumpriu o sonho. Não, não se cumpriu. O texto que lemos é onde verdadeiramente se cumpre o sonho e o propósito de Deus na vida de José. Mas o tempo do cumprimento da promessa são tempos de luto, tempo de tristeza. E o texto diz que Jacó agora é morto. Jacó se foi. Mais de 40 dias chorando para enterrar Jacó. José planeja o enterro, leva Jacó para ser enterrado em Canaã, onde ele quis. Agora Jacó, o pai, não está mais entre eles. Na volta para o Egito, os irmãos de José se reuniram e disseram: agora a casa para nós vai cair. Porque agora José vai se vingar da gente. Papai não está mais entre nós. Agora ele vai se vingar da gente de todo o mal que fizemos a ele. Mas eles nem sabiam que José já estava curado de todas as mágoas. Coisa boa para crente é quando ele é curado, sarado. E o texto revela isso, que ele já estava curado nos 7 anos de bonança, porque ele teve 2 filhos. O primeiro filho ele dá o nome de Manassés, que significa: Deus me fez esquecer do meu trabalho e da casa de meu pai. Ele estava dizendo: eu já esqueci de tudo aquilo que me fizeram. Eu já estou curado de toda a dor que me causaram. Eu já estou sarado de toda a ferida que me abriram. E quando o crente resolve liberar perdão, ainda que à distância, não existe outra maneira. A tendência é crescer. Porque não existe outro remédio para o crescimento senão liberar perdão. Enquanto o perdão não for liberado,
lado. Deus está dizendo: você pode estar morando no melhor palácio, você pode ter o melhor cargo, mas se não liberar o perdão, as promessas não se cumprem. E José disse: Deus me fez crescer, e o seu segundo filho Efraim, e Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E os irmãos de José não sabiam disso. Agora ele vai se vingar de nós. Papai morreu, papai não está aqui. Ele respeitou até enquanto papai estava. Aí os irmãos olharam para José e José faz um convite para eles: vamos se reunir, vamos comer, vamos jantar, vamos deixar o luto para lá, vamos viver a nossa vida. Aí um dos irmãos de José inventaram uma história: olha, José, papai disse antes que ele viesse morrer, e ele diz: perdoa teus irmãos, rogo-te, perdoa das transgressões que eles fizeram e pecaram contra ti. E o texto diz: e José chorou muito, porque tocaram na ferida que já estava curada. Quando eles viram José chorando, eles disseram: agora que ele vai dar a sentença, agora que ele vai mandar matar a gente. O texto diz que José ficou de pé, e os irmãos, pensando que ele ia executar a sentença, se prostraram sobre ele e disseram: somos os teus servos. Como se quisesse dizer: não mata a gente não, perdoa-nos por tudo que fizemos contigo. A partir de hoje nós somos os teus servos. E José, chorando, ele lembrou do campo, colhendo o trigo dele de pé e os outros se inclinando. Ele lembrou do sol, a lua e as estrelas se inclinando sobre ele. Tinha túnica, tinha promessa, era governador, tinha poder. Ele podia muito bem executar a palavra de sentença, mas ao invés disso ele disse: porventura estou eu no lugar de Deus? Ele estava dizendo: eu conheço o meu lugar, eu sei quem eu sirvo. Se eu passei um tempo colhendo trigo, sendo humilhado, vendido, sendo preso, foi porque Ele determinou. Mas hoje cumpre o propósito de Deus na minha vida. E Ele diz para os irmãos: não temas. Olha o brado da vitória: não temas. Será que você poderia liberar esse brado de vitória na vida de quem quis te vender, na vida de quem quis te humilhar, no meio do ambiente de corrupção? Ele diz: não temas. Quando ele diz isso, os irmãos olharam, não entenderam nada. Não temas? Como assim? Não temas, porque o mal que vocês me fizeram, não era isso que vocês queriam ouvir? Aquilo que eu já tinha esquecido? Todo o mal que vocês me fizeram, Deus fez isso, ó, transformou em bem. Mas fiquem tranquilos, porque o sonho se cumpre hoje. Pois eu vou cuidar de vocês, dos seus filhos, dos filhos de seus filhos. E a partir de hoje não vai faltar o pão na mesa de vocês. Quando o sonho é propósito de Deus, não tem lugar para briga e nem rivalidade. Tem a presença de Deus reinando na casa, porque o nome dele tem que ser glorificado. Se você crer, se coloque de pé com permissão do pastor. Segura na mão desse crente do teu lado. Segura na mão dessa pessoa se você pode. Minha oração hoje é que Deus te dê estratégia, porque hoje é dia de tirar esse sonho que você colocou na gaveta. Hoje é dia de tirar essa promessa que Deus te fez, que você nem acredita mais. Porque Deus está dizendo: é hora de viver os teus próprios sonhos. Deus não depende de possibilidade. Deus não depende da sua conta bancária. Deus não depende se você tem contato ou não. O que importa é que se você faz parte do propósito de Deus estabeleceu na terra, Ele vai realizar aquilo que lhe apraz. Se você crê, levanta a mão para adorar.
Levanta a voz e começa a orar aí agora. Começa a orar aí agora. Começa a orar aí agora. Eu quero ouvir a voz da igreja orando. Porque Deus vai te dar estratégia. Ele vai te dar estratégia. Porque Deus vai realizar todos os teus sonhos. Deus vai realizar tudo aquilo que Ele te prometeu. Deus vai realizar tudo aquilo que Ele planejou a teu respeito. Deus vai realizar tudo aquilo onde o teu nome está escrito. Deus vai realizar tudo aquilo que Ele te prometeu. Eu quero ouvir a voz da igreja orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus amado. Quantos sonhos enterrados na gaveta, Senhor. Quantos sonhos escondidos e ocultados. Quantos corações que precisam liberar perdão para serem promovidos. Senhor Jesus Cristo, se há poder na Tua palavra, fortaleça a Tua igreja aqui e agora. Agora, se tem glória, libera. Se tem aleluia, libera. Libera. Enquanto você adora, Deus está dizendo: eu sou Deus que ando adiante de vós e realizo todos os teus sonhos. Até que não te julgo. Vivemos em tempos difíceis, aonde é mais fácil enterrar o sonho do que confiar na palavra, onde é mais fácil levar bolacha do que levar pão para a vida de alguém, porque levar pão exige renúncia, e Deus está dizendo: leva pão enquanto eu te dou pão. Leva pão enquanto eu te dou pão. Enquanto você faz isso, eu realizo os teus sonhos, eu esquadrio os teus pensamentos, eu aplano os caminhos e digo: eu estou contigo. Meu Deus, quanta gente chorando aqui nessa casa. A palavra tem o seu efeito. Quantos sonhos enterrados. Quantos adolescentes que não acreditam mais no dia de amanhã. Quantos adolescentes olham para os seus pais pensando que o recurso vem deles, mas Deus está dizendo: você está nas minhas mãos. Vai vir faculdade, sou eu que vou dar. Vai vir boa família, sou eu que vou dar. Vai vir condições, sou eu que vou dar. Porque vós são a geração que faz parte do meu propósito. Oh glória, oh glória. Eu gostaria que os irmãos fossem abraçar esses adolescentes aqui agora. Tem algum varão, alguma varoa que crê nessa palavra? Abraça esses. Tem que ler adolescente chorando ali, ó. Tem um adolescente que só precisa de um abraço. Oh glória, oh glória. O recurso não vem do teu pai, o recurso não vem da tua mãe. Fica aí em Dotã, porque a carruagem vai passar. Vai passar, vai. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu não estou dizendo isso para tocar no teu emocional. É porque tem muito sonho que você tem, que é propósito de Deus. Tem muito sonho que você tem, que você já colocou na gaveta. Mas Deus está dizendo: continue orando pelo teu marido, eu vou salvar. Continue orando pela tua família, eu vou restaurar. Porque é meu propósito e eu vou realizar. Será que alguém pode levantar a mão comigo para adorar aí? Levanta a mão,
Odebrais Vargem Grande, porque o Espírito está dizendo: a carruagem hoje está passando e a cisterna não te mata, a cova não te mata, teus irmãos não te matam. Oh glória, oh glória. Se tem glória, libera, libera, libera. Se tem línguas estranhas, vem comigo, libera. Se tem aleluia, libera, libera, libera. Porque os propósitos de Deus vão se cumprir. Ah, se vai. Glória, glória, aleluia, que graça. Emana-se, amanaga, sui terra, sui managas. Oh graça, receba graça, receba virtude, receba alegria, receba alegria. Glória. Você que me ouviu até agora, levante as suas duas mãos para cima assim, ó. Cadê a mídia para sair na foto, ó, bonito, ó. Levanta a mão assim. A partir de hoje você vai poder ouvir, você vai ouvir mensagem melhor do que essa. Agora como essa, mas nunca. Melhor do que essa vai vir. Levante as mãos assim, ó. Seu Espírito falou contigo através dessa humilde mensagem. Dá uma salva de palma para Ele, porque Ele merece. Que toda honra, que toda glória seja dada a Ele. Que Deus abençoe meus irmãos. Abraão, vem aqui, pega o microfone. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos receberam esta palavra nesta noite? Quantos receberam esta palavra nesta noite estão felizes? Glória a Deus. Será que você acredita nesta noite, pela palavra que você ouviu, que a carruagem está passando na tua casa nesta noite? E que você não pode, vai passar, vai passar, vai passar. Glória a Deus. E que você não pode abrir mão da primeira oportunidade que você tiver da parte de Deus. Irmão, agarre a sua bênção. Agarre a sua bênção. Nesta noite, se você estava atento a esta mensagem e que foi pregada nesta noite, que foi, glória a Deus, usado pelo servo de Deus nesta noite, irmão, Deus está dizendo: olha, não fique preocupado não, porque vai passar lá. Vai passar lá. Se você tiver fé e convicção que a palavra que foi pregada nesta noite vai passar lá na tua casa, na tua empresa, na tua faculdade, nos teus projetos, irmão, você vai agarrar ela. Palavra pra você. Olha só, não desanime. olha, Tudo que você pediu a Deus já está vindo aí. já está vindo. Ele ouviu teus projetos nesta noite, o teu sonho, aquilo que você precisa nesta noite. Esses dias Deus te viu chorar No quarto escondido, no canto escondido. Você mal conseguia falar. olha só, Eu só ouvia o seu Meu gemido. você pensa que para José foi fácil? Ele enfrentou o Mas desafio o da Deus vida. que me enviou aqui Ele conhece sabe de tudo, a tua luta, a tua dor, a angústia que está destruindo o teu peito. Ele me mandou falar que vai Muda teu rumo. mudar seu rumo. É, Jesus. Ele
Ele está enviando consolo para sua alma. Coloque a mão no coração nesta noite e receba esta palavra. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. A igreja vai passar. Eu sei que esta luta logo Vai passar. doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele conhece sabe de tudo. as feridas do teu coração. O inimigo, ele projeta tudo contra você. Mas nesta noite ele veio aqui dizer para você: Ele vai mudar a situação da tua vida. A angústia, a tristeza, o desespero em que você está vivendo, Ele fala, Ele envia nesta noite o Espírito Santo para falar com você nesta noite. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Ah, Jesus, Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar. O que te aconteceu, você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. aleluia. Eu quero perguntar nesta noite, em meio a uma mensagem Tá doendo, mas tão bem aplicada ao teu coração nesta noite, Deus falou contigo nesse lugar. O Espírito Santo que te trouxe aqui nesta noite, Ele te trouxe aqui para te lembrar uma coisa: os teus projetos não morreu. solução pra tudo. Deus, Ele te trouxe aqui para te ressuscitar os teus projetos. Você vai ter de Que se volta esta carruagem em que você está pensando que não vai passar lá, glória a Deus, Ele trouxe pão para você nesta noite. Tem alguém que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, que está afastado da casa do Senhor e achou que os teus irmãos te abandonaram, achou que você foi esquecido, em que as mesmas aflições